Sabe, a gente tem na nossa mesa de estudos de hoje uma montanha de materiais que parecem não ter conexão nenhuma à primeira vista. Trouxemos para essa imersão leituras de radares de penetração no solo, varreduras recentes de drones com aquela tecnologia LiDAR, mapeamentos geológicos de ponta e até. E até crônicas do século XVI, né? Exatamente, crônicas do século XVI que acabaram de passar por umas revisões históricas bem rigorosas. E o objetivo da gente cruzar todos esses dados hoje é um só, que é quebrar uma ilusão que está muito bem estabelecida. E é uma ilusão que a maioria de nós carrega com muito carinho, na verdade. Porque, bom, historicamente a imagem que o mundo consumiu foi aquela visão bem clássica de agência de viagem, sabe? Aham. Aquela foto de cartão postal, né? Isso, tipo, as montanhas de um verde esmeralda vibrante, as ruínas de pedra perfeitamente alinhadas lá no alto, as lhamas pastando ali de boa. Dá aquela impressão de um lugar limpo, estático, totalmente isolado do resto do mundo, sabe? Pois é. O que traz, assim, um certo conforto visual. É muito mais fácil para a gente categorizar o passado em umas caixinhas estéticas organizadas do que lidar com a complexidade brutal de como as coisas realmente funcionavam. Com certeza. Mas aí a gente começa a ler essas pesquisas geológicas e os relatórios de escavação e a ficha cai. A gente percebe que o que a gente considera ser a imagem completa de Machu Picchu é, na real, apenas a ponta de um iceberg colossal. Literalmente. Sim, e para dar uma ideia do tamanho dessa quebra de expectativa para quem nos ouve agora, cerca de 60% de toda a cidade está escondida no subsolo. 60%. E os 40% que estão na superfície, a parte visível, foram construídos de propósito bem em cima de uma rede de falhas geológicas. Nossa, sim. O que exige uma mudança imediata de paradigma da nossa parte, né? Porque se a gente olhar com a lente da engenharia civil contemporânea, escolher intencionalmente um cruzamento de falhas tectônicas para erguer uma metrópole de pedra, Soa como um delírio absoluto. exato, soa como loucura. Mas, ao conectarmos os dados do geólogo brasileiro Rualdo Menegatti, que mapeou o subsolo daquela região inteira, fica muito claro que a escolha daquele ponto exato, lá a 2.450 metros de altitude, foi, na verdade, uma cartada de mestre. Olha, peraí, a gente vai precisar desacelerar nessa parte. Tá, vamos lá. Porque na minha cabeça, e eu acho que na cabeça de qualquer um que já viu um prédio rachar, construir em cima de uma falha sísmica parece a pior ideia possível. Quer dizer, se alguém vai erguer uma estrutura que precisa durar séculos, você não busca o terreno mais sólido e estável que tiver? Como é que colocar uma cidade num lugar, sei lá, esperando por um terremoto se transforma numa vantagem? É, essa é a grande inversão de raciocínio que a gente tem que fazer. A resposta, bom, ela está na matéria-prima. O local não era só uma falha simples. Era tipo um cruzamento em X de várias falhas que ficaram se encontrando ali ao longo de milhões de anos. E o resultado dessa atividade tectônica constante foi que o granito branco da montanha já estava intensamente pré-fraturado. Ah, então a própria montanha já tinha feito o trabalho bruto. O trabalho mais pesado de todos, a extração e o corte de rochas, assim, demandam uma energia colossal de qualquer sociedade. Ao construir bem ali, eles não precisavam esculpir ou quebrar blocos maciços do zero absoluto. A terra já tinha mastigado o granito em pedaços. Já tinha criado as linhas de quebra naturais, né? E isso foi uma economia de força de trabalho incalculável, especialmente para uma civilização que não usava ferramentas de ferro. Sabe que parece que eles praticavam uma espécie de, sei lá, um judô geológico? Judô geológico, gostei. É, tipo, em vez de lutar contra a força destrutiva do planeta, contra a gravidade ou os abalos, eles simplesmente usaram a força e o peso do adversário a favor deles. Faz todo sentido pensar por esse lado do judô. E eles levaram esse conceito de usar a força da natureza para resolver o próximo grande problema, que era a água. Ah, É porque, por incrível que pareça, a maior ameaça a Machu Picchu nunca foram os terremotos ou as invasões externas. A ameaça era a chuva. A gente está falando de um ambiente de chuvas torrenciais andinas. O risco de um deslizamento de terra varrer a cidade inteira ladeira abaixo era gigantesco. e as próprias falhas tectônicas formavam calhas naturais para escoar, certo? Exatamente.
O que nos leva ao grande mistério dos 60% da cidade que ninguém tira foto porque estão debaixo da terra. Pois é, eu fico me perguntando como eles impediram que a montanha inteira virasse um mar de lama. Eu, assim, imagino que eles tenham tentado construir umas muralhas de contenção pesadas para desviar a água da chuva para longe, não? Curiosamente, a abordagem foi o extremo oposto de criar uma barreira. Não me diga. Eles não tentaram impedir a água de entrar. Eles simplesmente controlaram a jornada da água lá dentro. Eles construíram um baita sistema de camadas. O que a gente vê na superfície, aqueles famosos terraços verdinhos, aquilo é só a tampa. Nossa. Debaixo do solo arável onde eles plantavam, existe um sanduíche de engenharia que é incrivelmente complexo. Primeiro tem uma camada de areia bem fina, depois uma camada de cascalho e, lá no fundo, lascas brutas daquele mesmo granito. Então, quando a tempestade caía com tudo, em vez da água lavar a terra e causar erosão, ela ia sendo filtrada por dentro. Isso, ela descia suavemente por essas camadas. A energia da água ia sendo dissipada no processo. E quando finalmente chegava no granito e naquelas calhas naturais das falhas tectônicas, ela era direcionada com super segurança para dezenas de escoadouros espalhados. Eles transformaram a montanha escorregadia numa esponja super estruturada. Caramba, eu confesso que isso me deixa meio perplexa. Eles não só estabilizaram a superfície, como desenharam um ralo gigante invisível. Exato. E aí, subindo desse ralo no chão para as paredes, tem aquela velha questão do encaixe das pedras poligonais, né? O material relata que a gente não consegue passar nenhum cartão de crédito entre os blocos, e tudo isso sem usar um pingo de cimento ou argamassa. Mas aí eu volto para a questão do terremoto. Como é que paredes que são montadas tipo peças soltas de quebra-cabeça não desmoronam quando o chão treme? E é bem aí que o conceito do seu judô geológico se mostra mais brilhante ainda. A falta de argamassa não era uma limitação de tecnologia. Tipo, eles não sabiam fazer cimento. Foi uma decisão super deliberada de engenharia antissísmica. Sério? Sim. Se as pedras estivessem cimentadas de forma rígida umas nas outras, a onda de choque de um terremoto forte iria simplesmente quebrar a parede. Mas como elas estão só encaixadas com essa precisão absurda porque foram moldadas pacientemente com outras pedras abrasivas, elas têm espaço para dançar. Dançar? Como assim? Elas se movem sutilmente durante o tremor. A energia cinética passa pela parede, as pedras dão uma tremida, saem um pouco do lugar, e por causa daquele ângulo super calculado e da gravidade, elas simplesmente deslizam de volta para a posição original depois que a Terra para de tremer. Ouvir sobre uma estabilização mecânica assim tão sofisticada me faz pensar como o termo primitivo é usado de um jeito muito irresponsável quando a gente fala do passado, sabe? Com certeza. Fontes que toda essa genialidade aterrada ali, focada no solo, tinha um objetivo que era muito mais elevado. O verdadeiro propósito dessas fundações apontava direto para o céu. É que a arquitetura servia como uma espécie de interface, né, entre a engenharia civil e a astronomia. Porque, no Império Inca, entender os astros não era um hobby ou uma curiosidade cósmica. Era tipo a espinha dorsal de toda a economia agrícola deles. Nos documentos que a gente analisou, tem duas estruturas que saltam muito aos olhos. A primeira é o Intihuatana, que, aliás, tem um nome super poético, né? O lugar onde o sol é amarrado. É lindo. É o polígono de pedra esculpido numa rocha matriz, lá no ponto mais alto da cidade. A função era projetar sombras de um jeito calculado para rastrear as estações. Mas o que me chamou mesmo a atenção foi o Templo do Sol. É uma torre que tem o formato de semicírculo e tem uma janela específica que se alinha perfeitamente com o nascer do sol de um dia muito, muito específico do ano. Que é o solstício de inverno. E o detalhe impressionante aí é que a rocha bruta que fica debaixo dessa torre foi talhada criando meio que uma borda. E essa borda serve como uma linha de mira direta para essa janela no momento exato em que o sol desponta no horizonte nesse dia. E aqui, olha, a gente precisa entrar um pouco na matemática, porque o que a gente mais ouve por aí é aquele argumento cético, tipo, se você construir centenas de janelas apontando para todos os lados, cedo ou tarde o sol vai iluminar uma delas de um jeito bonito no meio do ano. Foi pura sorte. É o famoso argumento do acaso, né? Exato. Só que, para acabar com esse achismo, uma equipe lá da Georgia College fez um estudo estatístico e calculou as probabilidades, usando umas distribuições uniformes e normais. Só que, bom, o problema é que, para a maioria de nós, isso soa como um jargão acadêmico muito pesado.
O que, de fato, esses pesquisadores provaram ali? Tá, vamos tentar imaginar um tabuleiro de dardos enorme e você tá, sei lá, de olhos vendados. Se você jogar o dardo, a chance dele cair em qualquer lugar do tabuleiro é igual. Isso é o que a gente chama de distribuição uniforme, um evento puramente aleatório. O que os pesquisadores fizeram foi medir todas as variáveis. Eles pegaram a angulação da janela, a posição geográfica, o relevo das montanhas lá no fundo e o trajeto específico que o Sol faz naquele único dia. Ou seja, eles mediram qual era o tamanho real do tal alvo no tabuleiro. Isso mesmo. E o cálculo revelou que o alinhamento da luz batendo bem na borda de pedra que foi esculpida não foi nada como acertar o tabuleiro de olhos vendados. O resultado deu uma probabilidade menor que 0,05. Uau! Isso quer dizer que existe menos de 5% de chance de a rocha, a torre e a janela estarem ali por uma coincidência natural ou puramente aleatória. É o equivalente a provar, matematicamente, que eles não apenas tiraram a venda dos olhos, mas que desenharam um alvo microscópico e acertaram no centro absoluto de propósito. Essa é a arma fumegante da matemática. Não tem nem como contestar o número. Foi intencional. Mas aí me surge uma dúvida gigante. Por que mobilizar tanta engenharia, tanto cálculo só para prever o solstício de inverno? Porque esse dia, o 21 de junho, era literalmente uma questão de vida ou morte para eles? Então, pensa no cenário extremo que são os Andes. A gente está falando de milhões de pessoas espalhadas por umas montanhas que são implacáveis. O solstício de inverno é o dia mais curto do ano. E ele marca uma virada que é muito crítica. É o fim de um ciclo de colheita e o aviso final para preparar o próximo ciclo. Prever o momento exato em que o sol começava a retornar, prolongando os dias depois disso, era o gatilho absoluto para coordenar quando plantar. Ah, entendi. Se eles errassem essa janela de tempo por, sei lá, algumas poucas semanas, isso significaria que o gelo ia destruir as plantações inteiras. A astronomia era o que garantia que o império não morresse de fome. Simples assim. Então, a gente tinha essa precisão microscópica lá no alto da montanha, orientando a sobrevivência de milhões. O mais interessante é que, quando a gente olha para a floresta ao redor de Machu Picchu hoje, com a tecnologia maluca do nosso século, a gente descobre que essa estrutura de conhecimento não estava flutuando isolada numa nuvem lá em cima. Longe disso. E é bem aí que entra a parte da nossa investigação, que parece até um filme de ficção científica. Pois é. A gente está testemunhando hoje uma revolução arqueológica conduzida pela luz. Literalmente pela luz. Porque por séculos, aquelas lendas sobre passagens subterrâneas e ruínas escondidas pela selva ficaram circulando entre os historiadores, mas ninguém dava muita bola. Eu lembro de ler no material sobre uma crônica bem específica de um jesuíta anônimo, acho que de 1594, que falava sobre uns túneis secretos conectando as partes vitais do império, não é isso? E esse relato foi tratado como folclore puro por séculos. É só mito. Até que, uns testes com acústica e GPR, que é o radar de penetração no solo, simplesmente mudaram a conversa toda. Esse GPR ele envia ondas de rádio lá para baixo no chão e mede o tempo que elas levam para ricochetear e voltar. Quando essas ondas encontram algum espaço oco debaixo da Terra... O sinal simplesmente muda de padrão no aparelho, né? Exato. E foi exatamente assim que eles confirmaram a existência do sistema Chincana, que fica debaixo de Cusco. E não é pouca coisa. Estamos falando de 1.750 metros de passagens subterrâneas conectando templos, igrejas e fortalezas. E olha, a descrição que os dados dão desses túneis é meio surreal. Não são aqueles buracos apertados para alguém rastejar com falta de ar. O material aponta que os túneis tinham largura suficiente para a nobreza inca viajar confortavelmente sentada em liteiras, daquelas carregadas por servos, sabe? Transitando pelo império no escuro absoluto sob a terra. É um mundo invisível inteiro sendo materializado diante da gente. E essa mesma remoção de obstáculos de ver o que está escondido está acontecendo agora acima do solo com a ajuda do LIDAR, lá naquela área de selva fechada ao redor de Machu Picchu. Para a gente não deixar a tecnologia de fora do nosso entendimento aqui, vale explicar que o LIDAR funciona, na prática, como uma visão de raio-x que os caras instalam num drone.
O equipamento fica voando sobre aquela floresta super densa e vai disparando, tipo, milhões de pulsos de laser por segundo em direção ao chão. E a grande sacada genial é que muitos desses lasers conseguem passar pelos buraquinhos e frestas entre as folhas das árvores e batem no solo real. Aham, é brilhante. Aí o software recolhe essa luz que foi refletida e simplesmente, tipo, deleta a camada de vegetação da imagem no computador. A floresta inteira some da tela em questão de segundos. E o que sobrou na tela do computador dos pesquisadores nos anos recentes derrubou queixos no mundo todo. Sei lá, só alguns quilômetros de Machu Picchu, o laser revelou sobre aquelas árvores um complexo cerimonial gigantesco que eles chamaram de Xaxabamba. Com mais de 12 estruturas novinhas em folha e uma rede de canais de água que ninguém fazia a menor ideia que estavam lá escondidos. Inclusive 14 banhos de pedra que são impressionantes. E a existência desses banhos de pedra redefine totalmente o fluxo de pessoas na região. Esses não eram, sabe, lugares de uso cotidiano para tomar um banho rápido. Eram estações de purificação espiritual altamente elaboradas. Xaxabamba funcionava ali como uma espécie de fronteira cerimonial. Como uma alfândega espiritual. Quase isso. Caravanas inteiras, peregrinos, os próprios líderes tinham obrigatoriamente que passar por um processo super rígido de limpeza física e espiritual nesses banhos antes de receberem a permissão oficial para trilhar aquele último trecho de subida rumo à cidade sagrada. Nossa, isso derruba completamente um dos maiores mitos da arqueologia moderna. Porque, nossa, desde que Hiram Bingham apresentou o Machu Picchu para o mundo lá no início do século XX, a gente vem alimentando essa aura super romântica de a cidade perdida dos Incas, né? Um lugar ali isolado de tudo, no topo de uma montanha intocada. E intocada é a última coisa que ela era. Exato. Mas se as varreduras a laser estão nos mostrando verdadeiras rodovias no meio da selva, complexos imensos de banhos para dezenas de visitantes, e os radares estão confirmando aqueles túneis largos para procissões de nobres, Machu Picchu não era perdida e muito menos isolada. Era um hub, um centro super movimentado de peregrinação e administração. Longe de ser um refúgio solitário e quieto, ela era o centro de um sistema nervoso que era incrivelmente vivo e hiperconectado. E sabe, à medida que a selva física vai sendo removida por essas tecnologias que a gente comentou, a gente acaba esbarrando na última e talvez, olha, a mais impactante remoção que os pesquisadores estão fazendo agora. A remoção do entulho histórico. Nossa, sim. Porque, assim como os lasers lá do drone limpam as folhas da imagem, os historiadores modernos estão fazendo um trabalho suado para limpar a sujeira deixada pela narrativa da colonização. Porque durante muito tempo, tempo demais eu diria, os documentos que a gente usou para entender quem realmente operava e administrava esse sistema nervoso complexo foram escritos por espanhóis nos séculos XVI e XVII. O que traz um viés gigantesco, né? Sim, e felizmente estudos bem rigorosos, tipo a pesquisa da historiadora Suzane Rodrigues de Oliveira, lá da Universidade de Brasília, começaram finalmente a confrontar esses textos de frente. Essa pesquisa liderada pela UNB se debruçou fundo sobre essas crônicas coloniais. E eles descobriram uma distorção severa, mas severa mesmo, na maneira como a sociedade andina foi retratada para o mundo. E isso aconteceu por causa de um choque fundamental de visões de mundo. A Europa daquela época operava debaixo de um sistema que era estritamente patriarcal, né? E o que os espanhóis encontraram lá nos Andes não cabia nessa forma europeia de jeito nenhum. As lideranças locais incluíam mulheres assumindo papéis que causaram pânico moral real nos conquistadores. A gente está falando nas crônicas de mulheres guerreiras indo para o combate, de mulheres engenheiras lidando com todo o fluxo de irrigação agrícola, propriedades enormes sendo administradas por mulheres e figuras que eram conhecidas como capulhas, curacas e ascóias, essas ditando as regras mesmo. As coias. Isso, e as coias, inclusive, o material diz que elas governavam lado a lado com os imperadores. É que a sociedade andina pré-hispânica se baseava em um princípio forte de complementariedade. Havia uma dualidade no entendimento de mundo deles, e não a submissão cega de um gênero ao outro. Mas os cronistas espanhóis, né, quando foram redigir aqueles relatórios que mais tarde a gente ia chamar de a história oficial, eles simplesmente não podiam relatar isso para o rei da Espanha.
Uma estrutura de poder que incluísse a liderança feminina daquele jeito era uma ameaça gigantesca à sociedade colonial, androcêntrica e cristã que eles queriam instalar ali na base da força. Então eles ativaram uma máquina de propaganda pesadíssima para difamar essas mulheres. O caso mais grotesco descrito ali na pesquisa da UNB é o da Mama Waco. O pouco que acabou sobrevivendo da tradição oral e de algumas outras fontes indica que ela foi uma guerreira, tipo, absolutamente essencial na fundação, na expansão e em toda a estruturação política inicial do Império. Mas aí quando a gente vai ler as crônicas que foram deixadas pelos espanhóis da época, Nossa. é de revirar o estômago. Ela é descrita quase como um monstro. Sim, como uma bruxa perversa, uma feiticeira que devorava bebês vivos e amaldiçoava as águas doces da região. É um vandalismo histórico chocante, sabe? Eles pegaram uma fundadora super importante do Império e a transformaram na vilã das histórias infantis lá da Europa. E essa demonização não era só a maldade gratuita, era a ferramenta burocrática mesmo para justificar a supressão dessas líderes na prática. Mas, felizmente, a gente tem relatos de cronistas indígenas que aprenderam a escrita lá um pouco depois, como Felipe Guamán Poma de Aala. Ele escreveu um material para a coroa espanhola detalhando como as coisas funcionavam de verdade, sem esse filtro patriarcal. Ele relata lá que o Império Inca, que eles chamavam de Tawantinsuyo, era dividido em 4 grandes regiões administrativas, e em cada uma dessas 4 regiões havia uma senhora Capac exercendo poder paralelamente a um senhor Capac. Nossa, e isso ainda ganha muito mais peso quando a pesquisa mostra pra gente que essa dualidade de poder não foi tipo uma invenção inca repentina, resolveram fazer isso agora. Tem restos mortais e tumbas de uma rainha Moche de mais de 1.600 anos atrás que já tinham demonstrado que as mulheres guerreiras governavam e administravam os recursos na costa peruana muito antes do apogeu de Machu Picchu. Ou seja, existia toda uma tradição andina milenar de divisão de poder que foi simplesmente enterrada sobre papel e tinta. Pois é, quando a gente resgata esse princípio da complementariedade e tira essa poeira, isso transforma por completo o nosso entendimento sobre como uma máquina estatal daquele tamanho monstruoso operava no dia a dia. Gerenciar aquelas estradas que cruzavam montanhas e iam desde a atual Colômbia até o Chile, abastecer milhões de pessoas com comida, coordenar aquela engenharia complexa. Isso tudo não era feito a partir dos delírios de um único imperador masculino gritando ordens do topo de um trono de ouro. Era, na verdade, o resultado de uma administração super interdependente, equilibrando competências entre gêneros. Certo, e se a gente tentar amarrar tudo que a gente destrinchou aqui hoje, nessa nossa análise dos dados? Nós começamos a nossa imersão olhando para a poeira e para a pedra. Entendemos como o que parecia um erro crasso, que é construir em cima de falhas tectônicas, na verdade era um domínio majestoso da geologia, usando camadas de areia e cascalho lá no subsolo para conseguir domar a água da chuva. Daí a gente subiu para as construções e vimos aqueles números bem frios da matemática, provando a genialidade astronômica que eles tinham, na capacidade de projetar janelas, com uma precisão de agulha para caçar a luz do solstício e salvar safras inteiras de congelar. Retiramos as árvores da selva com a ajuda dos lasers dos drones e provamos com os sinais de radar que não existiam cidades perdidas ou reinos totalmente isolados, mas sim corredores subterrâneos imensos e estações de purificação complexas banhando caravanas inteiras de visitantes. E aí, por fim, a gente revisou as letras dessas antigas crônicas coloniais para expor que o grande cérebro administrando toda essa malha fenomenal era impulsionado não apenas por senhores, mas por governantes, engenheiras e administradoras femininas, cujo verdadeiro legado a colonização tentou literalmente apagar da nossa história. Para quem nos ouve agora e que busca decodificar como a informação é construída no nosso próprio século também, a grande lição que fica ecoando através desse tempo todo é bem nítida. Quase nada que tem um grande impacto na história repousa confortavelmente ali na superfície. Entender as coisas de verdade exige que a gente cave. Requer olhar para os 60% de drenagem que estão sustentando o peso da metrópole no escuro, escutar os ecos nos túneis que estão escondidos e ler as entrelinhas daquilo que tentaram esconder nos textos antigos. É, bem por aí. Exige da gente sempre questionar a quem servia a história que estava sendo contada na época
e usar as ferramentas do presente para desenterrar as verdades lá do passado. E tudo isso que a gente discutiu nos deixa com um pensamento final que é, eu diria, quase desconfortável, mas fascinante demais para a gente digerir. Nós acabamos de atestar com os dados aqui na mesa que essa civilização dominava engenharia antissísmica avançada, probabilidade estatística complexa, logística populacional de milhões e um modelo super interdependente de liderança política. E tudo isso organizado numa magnitude que era imperial. E o mais chocante, eles realizaram tudo isso sem nunca utilizar o conceito da roda, sem criar ferramentas de ferro para construção e sem usar o sistema de escrita alfabética europeu. É de explodir a cabeça. Fica a grande reflexão para a nossa audiência levar para casa hoje. Que outras inovações deslumbrantes de tecnologia hiperavançada ou modelos geniais de civilização nós simplesmente descartamos e ignoramos ou perdemos para sempre, só porque a aparência delas não correspondia àquela cartilha clássica do progresso europeu. Será que ainda hoje, olhando para o nosso futuro agora, a gente é cego para novas maneiras de organizar nossa sociedade só porque continuamos obcecados procurando o tipo errado de evidência? Fica aqui o convite para a gente olhar a nossa realidade com novos olhos,